galera linda do YouTube, como vocês viram no título do vídeo, eu sou tia de um autista. E isso mesmo, gente, é o Guilherme, um fofo da tia, que a tia ama muito. Um beijão para o Gui. E eu vim falar sobre esse assunto hoje aqui no canal, a pedido da minha irmã, que é mãe de um autista, tá? Eu tinha muita vontade de trazer esse assunto para o canal, porém fiquei sem saber se ela permitia ou não, até quando ela sugeriu. E eu fiquei muito feliz de trazer esse assunto aqui, compartilhar isso com vocês, tá? Informação nunca é demais, então eu peço a vocês que fiquem ligados aqui no meu canal, que vai ter esse vídeo e outros vídeos falando sobre esse assunto, sobre autismo. E minha pergunta é, você conhece alguém autista? Já ouviu falar sobre esse assunto? Pois é, se sua resposta é sim ou não, eu peço que você continue ligadinho, conferindo o vídeo. E se você tem alguém na sua família, ou algum histórico, ou alguém parecido, ou você é um profissional que trabalha com essas crianças, mãe, tia, como eu, deixa aqui nos comentários que vamos interagir sobre esse assunto. Pois é, gente, o Guilherme é uma criança lindíssima, super inteligente, ele tem apenas 5 anos de idade e recebeu o diagnóstico quando ele tinha 3 anos de idade. Então quando eu soube tudo, eu fiquei muito curiosa para saber o que era, enfim, como eu poderia ajudar, auxiliar a minha irmã, porque nessas horas, claro que a outra pessoa que mais quer nesse momento é alguém para te auxiliar, porque não é fácil ter uma criança autista. Você tem que aprender a lidar com a criança com autismo. Pois é, às vezes você pode ter alguém na sua casa com autismo e não sabe. Talvez você me pergunte, como assim? Pois é, gente, o autismo é simplesmente um comportamento. O diagnóstico do autismo não é dado pelos exames laboratoriais, elaborados, né, em laboratório, feito, alguma coisa. Não, gente, ele é diagnosticado pelo comportamento. E como é isso, né? É verdade, é muito interessante. No nosso caso, eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo, não conhecia nenhum autista, até o momento que descobrimos que o Gui é. Como vocês descobriram? Pois é, gente, aí é que eu vou explicar para vocês o que foi que fez a gente descobrir que o Guilherme era autista, porque até então, se ele não tivesse esse probleminha junto, porque existe algum autista que tem, os autistas são muito diferenciados um dos outros, tá? Você vai ter que juntar muitas maneiras de comportamento para poder ter esse diagnóstico. E os médicos responsáveis para dar esse diagnóstico não é o pediatra normal, tá? É o pediatra neuro e o psiquiatra. São eles dois juntos que vão dar o diagnóstico, tá? Como eu falei para vocês, não são exames de laboratório, são exames de observação de comportamento da criança, porque o autismo é isso. Então, o que aconteceu? O Gui, aos 3 anos de idade, não falava muita coisa. Ele falava muito pouco, só mamãe, papai. E aquilo chamou a atenção da gente. E a gente, observando o Gui, a gente percebia que ele ouvia, porém não falava. Então, ele não era mudo. Tá? Então, isso é um dos sintomas do autismo, né? Uma coisa muito incomum. Eles, muitas vezes, estão escutando você falar, porém parece surdo. Eles ficam lá, mesmo a sua criança, seu filho que fala normalmente, às vezes estão lá na televisão, lá no computador, lá no celular, e a mãe fala e parece que o filho é surdo, e ele não é, é um sintoma do autismo. Eles têm muito isso, então você, mãe, pai, aí alguma pessoa pode observar muito bem isso, que às vezes a criança parece que ela não escuta como você chama, né? Você fala, tá surda, e ela não tá, gente? Às vezes é autismo, é questão, como eu já falei, comportamento e observar. Então, isso nos fez o quê? Nos fizemos falar com a Rayane e tudo mais, e ela também, claro, estava disposta a ir ao médico para saber o que estava acontecendo com o Guilherme, porque ele não estava falando aos 3 anos, como toda criança normal fala várias frases, né? Falava muito, muito pouco. E de cara o médico suspeitou que ele era autista, porque infelizmente existem algumas crianças que passam por esse transtorno, né? De não falar no começo, só poucas palavras. E o que é autismo? O autismo é uma maneira de comportamento e dificuldade de se socializar com outras pessoas. Eles têm essa dificuldade de se comunicar, de fazer amizade, de brincar, de abraçar, de beijar, né? Então a criança autista é assim, eles não gostam muito de toque, tá? Eles ficam irritados, eles têm algumas manias, eu vou chamar de manias, não sei se é a palavra correta. Tipo assim, eles têm manias de ficar balançando os braços,
tá? De ficar de um lado para o outro, na brincadeira deles, ficam vai para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, ou correndo em círculos, na maneira de brincar deles, aquele momento deles, ou balançar os braços, ou pode ter também outros que eu não sei no momento falar, porque existe muita diversificada. Os autistas não são iguais, cada um tem seu jeito de ser, tá? Então é preciso muita observação. O autismo também existe 3 tipos de autismo: o leve, o moderado e o severo. No caso do Gui, ele é leve, ele já está no tratamento, fazendo acompanhamento direitinho, já está falando muitas palavras que a tia que tá super feliz, ama quando ele pede, por favor, por favor. Eu amo o Gui, que ele é muito inteligente, tá? Já consegue beijar no rosto da gente. Por quê? Porque a fisioterapia e fonoaudiólogo e tudo mais é para ensinar a criança a lidar com isso que elas não conseguem entender, sabe? Os sentimentos, elas não conseguem expressar, dizer eu tô triste, eu tô com raiva. Não, elas não sabem. E às vezes ela tem uma crise e você não sabe, porque ela não tá sabendo expressar isso pra mãe, né? Até quando a mãe tem o diagnóstico e tem um acompanhamento médico, que é para esses ajudar a criança a conviver em sociedade, porque elas têm essas dificuldades de brincar com outras crianças na mesma idade delas, tá? Outra coisa muito do autismo é o seguinte, é o brinquedo, né? Quando eles vão brincar, então o que acontece? Quando você dá um carrinho para a criança que é autista brincar, e geralmente a criança normal, ela vai brincar de empurrar o carrinho, e imitar o som do carrinho. Já a criança que tem autismo, ela vai fazer o seguinte, ela vai virar o carro para ela e ficar rodando, tá? O brinquedinho, né? Porque elas acham interessante. Ou então que ela vai fazer o quê? Vai colocar eles em fileira ou um por cima do outro, né? Eles têm essas manias, né? A criança autista, ela tem isso. Você dá aqueles quebra-cabeça grande de primeiro, aqueles que geralmente dão para criança pequena, aquelas peças de plástico. O que eles vão fazer? Eles vão separar tudo por cores e depois é que eles começam a montar. Então eles têm muito isso, mania de rotina, de fazer sempre as mesmas coisas, de comer sempre a mesma comida, que ele também tem esse problema alimentar, tá? De seguir o mesmo caminho para a escola. Se ele for daqui para a escola, o que acontece? Se você mudar o caminho ou for por outra rua, ele não vai aceitar. Não, mãe, não, esse não é o caminho é o outro, esse caminho tá errado. E ele começa a questionar isso da mãe. Ou sempre vestir aquela mesma roupa, não aceitar outra cor, né? Ele tem muito o quê? Alimentação também. Eles não gostam de experimentar comidas novas. Eles sempre, se você faz um arroz branco, por exemplo, ele vai sempre comer o arroz branco. No dia que você fizer um arroz, colocar uma cenoura e uma batata, vai dizer que aquele arroz está errado, não é aquele arroz de comer, que você fez a comida errada. Se você fizer colorido, a mesma coisa. Se ele tem o hábito de comer só carne frita, ele nunca vai querer provar carne cozida. Não é que nunca ele vai querer, você vai ter que ter a mania de querer induzir esses alimentos na criança, né? Você vai ter que aprender. Porém, eles têm essa dificuldade. Comer o feijão também eles não querem, porque a textura é diferente, né? Até no alimentar tem esse problema. Às vezes tem que comer as comidas da mesma cor, né? Gente, é muito interessante o mundo do autismo, né? A mãe aí tem que malhar muito, são mães muito guerreiras aí, admiro todas elas, porque elas têm que estar ali tentando, né, modificar os hábitos que eles viram rotina. Tem autismo, pessoas autistas adultas, que eles guardam a roupa sempre separa pela mesma coisa. Se você colocar errado, eles vão ficar irritados, dizer que aquilo tá errado, enfim, gente. É muito interessante. E eu vou também separar aqui em outros vídeos, falar sobre o que é birra, o que é uma crise, que a mãe tem que saber. Às vezes o filho tá em crise e a mãe acha que é uma birra da criança. E outras pessoas também. Então eu vou fazer, por isso que eu vou fazer outros vídeos separados, para explicar um pouco sobre esse comportamento da criança com autismo, tá? Lembrando que autismo é comportamento, então tem vários tipos de autismo, eles se diferenciam em muitas coisas. É preciso, como eu falei, um olhar a mais para a criança, para você perceber que ela tem o autismo, né? Porque a maneira de comportar, elas não gostam que você fique abraçando elas, beijando elas não gostam disso, ela irrita elas, não, isso não, né? E é preciso a mãe trabalhar, fazer a terapia.
Porém, elas também são crianças muito inteligentes, tem delas que desenvolvem uma inteligência intelectual, sabe? Por quê? Porque elas são muito focadas em algo, ficam muito concentradas em alguma coisa e elas acabam desenvolvendo. Tem criança autista que aprendeu a falar inglês sozinha, brasileiras que aprendem a falar inglês sozinhas e fluentemente. E a dificuldade da mãe da fonoaudióloga é ensinar o português para ela, porque ela precisa aprender o português, porque mora no Brasil e precisa se comunicar com outras crianças. Só para você ter noção como elas são muito interessantes e podem desenvolver muito bem uma certa área na vida delas, tá? E tem muita coisa. Tem autista que também precisa de medicação, por conta, geralmente, o autismo, além de ser autista, às vezes vem com alguma outra coisa que é preciso ser medicado. Bom, galera linda do YouTube, eu vou finalizando o vídeo por aqui para não ficar tão longo, mas não esqueça de conferir os próximos vídeos, ok? Falando sobre autismo. Eu vou explicar também porque o quebra-cabeça que vocês viram aí no início, tá? E também vai ter relatos da minha irmã Rayane, né? Que tem uma experiência aí com o seu filho que é autista, o Guilherme, que nós amamos muito. Quero também deixar um super beijo carinhoso para toda mãe guerreira aí, que toda mãe de autista são mães guerreiras, tá? Então, vou finalizando por aqui. Um beijo bem carinhoso para todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!